Olá, bora começar a live hoje. Vai ser com a querida doutora Cássia, psicóloga. Vamos falar de pare de culpar os acontecimentos e pare de culpar as pessoas sobre o que é responsabilidade sua. Bora chegando, vamos se divertir. Vão chegando. Olá, sejam bem-vindos. Ei, Sayonara. Ei, Cássia! Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite, doutora Márcia. É uma honra estar aqui. É um prazer ter você. Doutora Cássia é psicóloga e hoje ela veio dar a contribuição dela para falar da parte da psicologia, como que a gente deve ter responsabilidade sobre os nossos próprios atos. Então, o tema de hoje é: pare de culpar os outros e os acontecimentos sobre o que é responsabilidade sua. E como que a gente pode levar isso para a nossa vida, na parte da alimentação, na parte da saúde e na parte profissional e na parte pessoal também. Então, doutora Cássia, conta pra gente aí. Primeira coisa que você tem que enfrentar nesse momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo a calamidade pública, só que nós não estamos vivendo estado de sítio. Então, as pessoas têm que entender que a Constituição tem que continuar valendo, nós continuamos sendo livres. E você tem uma escada que você pode, às vezes, fazer um exercício físico. Eu vou falar o que a minha nora hoje falou para mim, que é sua paciente, o meu filho é seu paciente. Eu conheci a doutora Márcia através do meu filho, o Lorenzo. E aí ele levou a noiva dele. E ela falou assim: Cássia, fala para esses seus pacientes para eles subirem e descer a escada. E aí chegou meu filho e falou: subir não, descer pelo elevador. Só subir, desce pelo elevador. A senhora congelou a imagem, doutora Márcia. A senhora está me ouvindo? Está Tô te congelada a ouvindo. imagem. Deve ser a Tá? Porque está internet que tá congelada. bem A minha imagem está ruimzinha. congelada? A sua tá mexendo aí, tá boa pra mim. Nossa. Hã? Você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi? A Gente, minha não tá no tô. 4G. Aí, melhorou. Eu acho que é alguma coisa com o seu sinal. Bom, eu Deve vou continuar ser. falando. Então, você. Oi? Tô escutando. A senhora está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Vocês aí que estão entrando. Ah, voltou. Eu queria que você. Tá vendo, tá ouvindo bem. Então tá. Então congelou para mim, mas eu vou continuar falando. Primeira coisa que é o perfil das pessoas que têm inteligência emocional. Vou usar um pouquinho do meu saber da economia, como economista. Muitas pessoas, elas têm capacidade técnica. Quem disse isso foi o pai da administração moderna, Philip Kotler. Philip não, Kotler, que é o pai da administração moderna. E muitas pessoas, elas são demitidas do emprego porque elas não têm capacidade emocional. E o psicólogo, ele lida exatamente com isso, com a capacitação emocional. A já sabe, eu vou botar no 3G aqui rapidinho, que pode ser o Wi-Fi, que tá. Eu vou botar no É, 3G rapidinho, só um minutinho. a joia. Então, já que estou eu aqui, ó, eu queria dizer que eu aprendi que quando a gente muda a nossa atitude mental para uma atitude mais positiva, mais ativa, tudo melhora na vida da gente. Pode continuar, Eu não estou Cássia. entendendo a senhora. Eu não estou entendendo. Eu não sei o que está acontecendo. Isso conspirando para o live não ser perfeito. Então, eu vou continuar falando. Então, com isso, você tem que lembrar que você tem um cérebro evoluído que está aqui na frente e a gente é um cérebro trino. O nosso cérebro trino, ele é aquele que fez o ser humano evoluir. Então, hoje, a gente tem que ter, para desenvolver capacidade emocional,
a gente tem que ter uma atitude de ser resiliente. Nós temos que ter a empatia cognitiva e a empatia emocional. O que é empatia cognitiva e empatia emocional? A cognitiva é aquela que faz você, como a senhora, como médica, a senhora deve ter estudado muito da psicoadaptação. A senhora não pode nunca, quando está lidando com um paciente que está muito enfermo, sentir demais pena dele, senão você não consegue ser uma boa profissional. Então, essa é a empatia cognitiva. E a gente tem que juntar com a empatia emocional, que é a arte de se colocar no lugar do outro. Então, esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ser extremamente resoluta, extremamente resiliente, extremamente empática nessas duas empatias. Nós temos que ter uma capacidade de ter aquilo que a inteligência artificial está usando dos seres humanos, que é a análise de dados e fatos, que se chama inteligência preditiva. Você tem que avaliar a situação. Se às vezes você tem que tomar uma atitude nesse momento, que talvez se estenda até junho, esse momento de ficar em casa, a gente não está vivendo no Brasil lockdown, a gente está vivendo a gente está vivendo 70%, então, porque tem vários órgãos que funcionam, aqui no Espírito Santo mais ainda. Então, se você precisa ir ao banco, você tem que ir entendendo que se a medicina mandou você ir para cuidar da sua saúde com máscara, para proteger o outro, com luva, e chegar em casa tomar o banho total, isso é inteligência emocional. E você não tem que ter um perfil que eu até desenvolvi nesse momento, que são aquelas pessoas que estão negando a enfermidade. Elas negam porque elas estão na faixa de risco, elas estão nas que têm baixa imunidade, elas negam porque elas têm uma sensação hipotética que elas estão se protegendo. Então, eu penso que é mais ou menos por aí. É verdade. Doutora Márcia? Estou escutando, estou vendo tudo. Não estou entendendo a senhora. Ai, que tristeza, meu Deus. Deixa eu entrar aqui no outro celular para ver se está... É muita Ver como é que inteligência tá. Tá bem a emocional. imagem. Entendendo a senhora? Ai, que tristeza, meu Deus. Deixa eu entrar aqui. A imagem da senhora, para mim, está ficando congelada. Eu não estou conseguindo entender. Vocês que estão aí assistindo, a senhora está me ouvindo bem? 100%, tudo normal. Normal. Nossa, não estou entendendo, meu Deus do céu. Faz assim, Cássia, faz assim. Agora. Troca o seu celular para o 4G. Se você já trocou, tá legal. Sai, entra eu vou de novo, sair e eu vou entrar te de chamar novo. A senhora me vai. chama de novo, porque não está boa a Claro. conexão, eu não estou entendendo. Eu vou sair do story e vou entrar de novo. Só um minutinho. Beijos. Gente, tudo que é ao vivo tem essas coisas que às vezes acontecem, mas aguenta aí que isso acontece em várias lives e vai ter muito conteúdo legal até o final. Bora continuar esperando. Vou chamar a doutora Cássia aí de novo. Eu estou escutando bem também. É ela que não estava escutando, mas vamos pedir. Ai, gente, tomara que não dê errado de novo. Deus me livre. Eu não sei nem o que você ouviu, que eu não estava conseguindo ver você. Desculpa, doutora Márcia. Tudo que você... Tá todo mundo. Fala. Tudo que você falou, todo mundo escutou. E eu escutei também. Só estava ruim aí para você mesmo, tá? Vamos continuar, então, da parte da inteligência emocional. Tá. Inteligência emocional, desde os anos 95, o Daniel Goleman falou, que naquele livro que ele lançou, Inteligência Emocional, que foi um best-seller, mas isso vem antes do Harvard, que é das múltiplas inteligências. Então, tem muito tempo já que a gente sabe que a gente não tem só aquela capacidade intelectual, que é o QI, coeficiente intelectual. Nós temos que ter inteligência emocional. Inteligência emocional são vários fatores. O primeiro fator da inteligência emocional é você entender quem é você. É entender as suas limitações, entender as suas fortalezas, saber reconhecer quem é você. Entender que às vezes você tem... Por exemplo, eu tenho um medinho de avião. Toda vez que eu vou viajar de avião, eu chamo todos os anjos para segurar o avião. Tenho medo quando meu filho está dentro do avião. Isso é inteligência emocional.
Porque o medo é preventivo. Todos nós temos que ter medo. Quem não tem amígdala aqui no cérebro, que é responsável pelo medo, é patológico. Então, é saber que eu tenho as minhas fragilidades. E saber que eu tenho os meus strongs, as minhas fortalezas. E saber que como eu vou lidar com a pessoa que está na minha frente. Então, inteligência emocional é você se dar bem com você e se dar bem com o outro. Saber entender, por exemplo, quem tem empresa, saber entender que às vezes os colaboradores funcionam num tempo diferente. Que você tem que saber passar para as pessoas e perguntar se ele entendeu. Porque muitas pessoas pecam, que elas pegam rápido as coisas. Aí ela acha que todo mundo que está na frente dela também pegou rápido. E às vezes as pessoas não pegaram. Às vezes as pessoas têm um delayzinho que custa. O jogo está acontecendo, mas o gol já chegou na sala e no quarto não chegou ainda. Isso é inteligência emocional. É você ter essa capacidade de ver você e ver o outro. Porque se você não vê o outro, você não tem inteligência emocional. Aí parte da empatia cognitiva e a empatia emocional. Que é se colocar no lugar do outro, né? Doutora Márcia, eu gosto mais de definir assim. A gente jamais vai conseguir sentir a dor do outro. Quem sente a dor do outro é o outro. Mas a gente pode tentar imaginar como, igual ontem, um paciente meu perdeu a mãe, até com Covid. Então, é você tentar imaginar, e se eu perdesse a minha mãe? O que eu ia sentir? Que eu tenho mãe. Aí, nessa hora, você fala, ele está dolorido. Empatia é isso, porque a gente não consegue sentir a dor do outro, sabe, doutora Márcia? Sempre a gente sente a gente. A gente vai no cinema e chora por aquilo, a gente chora porque a gente se colocou ou no lugar do personagem menino ou do personagem menina. Ninguém chora pelo filme. E o nome disso é um mecanismo de defesa que protege a gente, um saber da psicanálise. Então, a senhora tem o livro do Harari ali, igual eu tenho. Estou vendo aí na estante do senhora. O livro aqui não é do Harari? Sapiens? Aham. Homo Deus e Homo Sapiens. Aqui os dois, doutora Márcia. Olha o neurônio espelho. Mesmos livros. A senhora tem que comprar esse aqui, ó, 21 questões para o século XXI. Inclusive, o Harari é um cara que está falando nesse momento na BBC. Ele falou que nós temos que entender que nós não estamos vivendo a peste negra. A peste negra aconteceu no século XV, XVI, na Idade Média. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo um momento que nós vamos aprender muitas coisas. Só que nós só vamos aprender se nós desenvolvermos a empatia. Tentar entender que tem pessoas que precisam do nosso cuidado. Eu tenho um marido que tem pressão alta, que tem 69 anos. Eu tenho uma mãe que tem 85 anos e pressão alta. Eu tenho uma sobrinha que tem asma. Eu tenho uma outra sobrinha que tem uma doença autoimune, que é a baixa imunidade. Então, eu não tenho. Igual meu filho sempre fala, você já vai sair, mãe? Você está na faixa de risco. Eu falei, tenho 59 anos. 59 não é 60. Faço 60 dia 3 de outubro. Aí, o que ele tem por mim? É empatia. Ele não quer que a mãe saia e venha cheia de coronavírus no corpo. Então, nós temos que entender essas coisas. Se todos nós, nesse momento, vivêssemos dentro de casa como se todos nós estivéssemos infestados do vírus, a gente protegia uns aos outros. Separando o copo, separando o talher, o chão, você trocando o sapato, fazendo aquilo que o japonês faz. E nós, brasileiro é tão porquinho, é bom que a gente está aprendendo a ser limpinho. A mão vai perder a digital, de tanto que a gente tem que lavar. O que você passou fazendo na época da quarentena? Lavando a mão. Então, isso é uma capacidade de você tentar se colocar no lugar do outro. Mas é tentar. A gente não consegue sentir a dor do outro, mas se a gente tiver a empatia cognitiva, a gente vai ter maturidade. Porque a empatia emocional, doutora Márcia, você vai no velório e chora por uma mãe que está perdendo o filho, você não está chorando pela mãe que está perdendo o filho, você está chorando pela sua dor se você perdesse o filho. Aí, a gente tem que... É um saber que eu estou trazendo agora nessa época da pandemia. Eu já sei isso há muito tempo, mas não convinha falar. Porque nós temos que separar essa empatia cognitiva, a cognição do cérebro, do conhecimento, do cérebro evoluído, que só nós humanos temos, e separar da empatia emocional, senão nós ficamos... Ser humano só com empatia muito emocional fica passional.
E na psicologia social tem um saber que fala que no grupo as pessoas são fortes. Uma pessoa não é capaz de matar, mas junta 10 é capaz de matar um índio, de tocar. Então, e as pessoas matam pela empatia emocional. Porque se juntam e ficam fortes. Empatia não é só positiva, ela é negativa também. É uns saberes da psicologia meio birutinha, mas a gente tem que entender que existem. É verdade, é verdade. Conta pra gente, Cássia, como que a gente pode parar de culpar os outros e os acontecimentos pelo que acontece na vida da gente? Primeiro fator, nós não somos vítimas passivas da situação. Nem a criancinha de 7 anos, ela é vítima, ela é vítima. Exceto aquelas coisas cruéis demais, óbvio que eu não tô. Mas nós sempre, porque eu vejo que uma criança, ela fala não quando ela quer. Às vezes ela não faz, não fala. Então, eu canso de atender. A senhora deve atender demais. Um dia eu conversei com a senhora, que eu vi um vídeo da senhora, que a senhora falou: quer emagrecer 5 quilos em um mês, nem se corresse 3 maratonas. Então, não é a roupa que engorda. Não é a roupa que engorda. Quem engorda é a boca. E a boca engorda porque você decide. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que era até minha paciente, que ela falou: o primeiro pedaço do bolo e o último tem o mesmo sabor. Então, escolhe primeiro comer o primeiro pedaço, saboreando. E eu tenho um amigo meu muito querido, muito querido. Uma vez ele trouxe a esposa dele para fazer análise comigo e ela emagreceu 11 quilos. Só que ela entendeu, pela fase oral, pela criancinha, que não eram os problemas com o marido, não eram os problemas com a mãe, não eram os problemas com o pai, era porque ela tinha decidido a estar com a massa corpórea a mais para proteger a menininha que estava dentro daquele corpo com a massa corpórea. Porque anorexia e compulsão alimentar e bulimia são fatores de você não ter dado conta aqui dentro do seu emocional. Então, quando você coloca a responsabilidade, seja no governo, no pai, na mãe, no emprego, no microfone, que você sofreu aquele dolo, é porque você está mostrando, primeiro, que você não tem inteligência emocional. Segundo, que você não fez nem 11 anos ainda. Eu costumo falar nas aulas que eu dou que eu tenho um monte de aluninho que fica em cima do Velotrol batendo na parede, mas homem, de bigode, mulher, com cabelo branco, porque se comporta como criança emocional, como se fosse aqueles eternos bebês. E eu adoro Freud, eu sou freudiana. Olha aqui a quantidade de livros, eu tenho a obra do Freud no meu escritório. Só que lá não pega Wi-Fi, gente. E eu sempre gosto de citar o que Freud fala. Perguntaram a ele um dia: Freud, você atende criança? Ele falou: todas. Ué, mas eu só vejo adultos saindo do seu consultório. Ele falou: todas as crianças que estão dentro daquele pessoal. Então, criança culpa o outro, culpa a mãe, culpa o pai. Se você tem mais de 11 anos, você já está na adolescência, que acaba com 25 anos. Alargou porque ninguém casa mais com 21 anos. Eu casei com 20 anos, mas hoje meu filho vai casar com 30, minha nora vai casar com 29, vai casar na juventude. Então, até 25 anos, que é esse período de você se colocar no mundo, se preparar para o mundo, você já tem que entender, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu líder, não é o presidente do planeta, não é o marciano, não é o outro que bateu em você, é você que não prestou atenção e bateu. Tanto que a justiça fala que quando você bate na traseira, você que não percebeu. Então, a gente tem que parar de culpabilizar ou de responsabilizar todas as pessoas. Gente, isso é punk. Todas as pessoas que botam a culpa no outro, ela já está mostrando para mim que ela tem, para mim, ponto, para não ficar índia, que ela tem 10 aninhos, será? Ou 8. Então, a gente tem que crescer. Crescer dói. Crescer dói. Uma outra coisinha, o primeiro nascimento é o nascimento da barriga da mãe. O segundo nascimento é nascer para a vida. Você nasce para a vida quando você entra na adolescência. Com 11 aninhos, 12 aninhos, seu corpo cresce, seus órgãos genitais crescem, seu cabelo fica estranho, sua pele fica... Aí você procura a doutora Márcia para tirar as espinhas, que você não está dando conta, com a seborreia. Aí você ou engorda ou emagrece. Aí tem a mudança física. Mas essa mudança emocional, as pessoas não dão conta. E aí a gente tem que entender, se você é papai, você é mamãe, você tem um filho adolescente, quem tem que ser maduro é você. Se ele falar que a culpa é sua, você vai ensinar ele que ele é responsável pelas ações dele. E isso é o comportamento de maior maturidade que eu vejo na face da Terra.
É verdade. Uma vez eu atendi uma paciente que chegou para mim e falou que ela não emagrecia, que a culpa era do marido. Que o marido não ajudava, que o marido só levava comida errada para dentro de casa, que quando ela falava que começava a fazer dieta, ele comprava pizza, ele comprava sorvete, ele comprava bombom, coisas que às vezes ele nem ele comprava. abria a boca e dava, enfiava. Aí eu cheguei para essa paciente e perguntei assim, esse marido seu, ele é ruim só na hora que você faz a dieta, que ele fica te boicotando, ou ele é ruim o tempo inteiro? Eu falei assim, que se ele for ruim o tempo inteiro, tanto na dieta quanto nas outras coisas, larga esse marido e arruma outro. Aí ela falou assim, não, ele é um marido maravilhoso, só nesse negócio de dieta que ele me atrapalha. Aí eu falei para ela assim, olha, não adianta você culpar o seu marido porque você não tem a força de vontade para poder seguir na alimentação saudável. A culpa é sua. Aí o que você tem que fazer? Muda você. E quem sabe você não vai servir de exemplo para o seu marido e vai acabar arrastando ele para ele ter mais saúde. Porque ele não vai querer ficar para trás. Ele não vai querer ser o gordinho, o desanimado. Quando você estiver animada, feliz, cheia de energia, ele mesmo vai querer mudar. Então, se ele não está mudando sozinho e ele está te atrapalhando, muda você, porque a responsabilidade é sua mesmo. E aí vai muito nessa lei aí, que eu chamo de lei da autorresponsabilidade, que é para você trazer para você a responsabilidade das coisas da sua vida. Nem sempre a gente consegue bloquear os acontecimentos que vão chegar para a gente. Mas eu acho que a gente pode mudar a forma como a gente reage a esses acontecimentos. Então, eu não vou ter controle sobre tudo. Pode ser que hoje chova, pode ser que hoje dê sol, mas vai ser como eu vou me comportar diante dessas situações é que vai determinar o meu futuro, não é isso? Doutora Márcia, quando eu casei com meu marido, ele tinha 10 quilos a mais. E eu sou magra desde sempre. Quando eu ganhei Lourenço, eu emagreci 10 quilos a mais do que eu deveria emagrecer. Eu, nesse momento da Covid, eu tô emagrecendo tanto que eu falava, eu queria estar emagrecendo podendo passear na rua. Porque agora magra dentro de casa, me arrumar para vir fazer live. Queria botar aquela calça 36 e falar, ó, gente, tô magra. Então, porque aí tô perdendo massa, negócio que eu não tô com personal, mas enfim. Mas aí eu sou magra. Meu marido, ele tem 10 anos a menos que eu. Ele tinha então 50 e eu 40. E ele comia 2 pães da feira com carne de porco e com pressão alta. Meu marido sempre teve pressão alta. Pressão alta é raiva, gente. É raiva no coraçãozinho de Jesus. A grande e a pequena circulação fica cheia de cortisol. Então, porque a medicina psicossomática isso. Então, aí eu virei para ele e falei, você não vai comer mais, mas ele trazia escondido. Sabe o que eu fiz? Simplesmente na minha casa eu só comecei a comprar. Como eu como coisas saudáveis. É muito fácil para mim ser magra, porque eu como coisa saudável. Eu tenho 59 anos e eu vejo que eu tenho uma aparência jovial. É a alimentação. Você eu não tenho cara de 59, nem corpo, né? Não tem nem cabelo branco, doutora Márcia. Olha só. Então, isso é fruto... Nem eu! Não, mas eu não tenho mesmo. Meu cabelo é louro cinza. Mas isso é fruto da cabeça. E a minha genética... Porque eu trabalho muito, doutora Márcia, com a epigenética, que está acima da marca genética. Isso aí. Hoje, o grande movimento é a epigenética. Então, e a senhora como médica, eu tenho a minha amiga médica também, que ela me ajuda, que ela dá aula comigo, ela me explica essas coisas na medicina. Então, muito acima do que está na genética. Você pode ter a carga genética, que é 30, 40. Então, o que eu vi? Que eu ia casar com meu marido e ele ia morrer. E aí eu comecei... Hoje, meu marido... Eu tomo todo dia um limão com própolis e com mel para proteger a imunidade. Faço para minha nora, para meu filho e para meu marido. Então, esses hábitos, as pessoas às vezes não têm a mudança porque comer chocolate é mais agradável do que malhar. Porque você come chocolate, você gera alcaloide, você fica feliz. Malhar só depois de 15 minutos. Então, você tem que você tem que ficar malhando 15 minutos para ter a mesma felicidade do alcaloide. Alcaloide você come lá e já fala, tô feliz. Então, mas em contrapartida, seu corpo fica cheio de gordura. Então, a decisão é algo que parte da emoção. As pessoas engordam e as pessoas emagrecem, porque elas decidem ser daquele jeito. E aí, para você tirar essa decisão, você tem que pensar muito no benefício.
É verdade, é verdade. E o benefício vai influenciar em tudo, vai ser muito menos doença, vai ser muito mais energia para a vida, muito mais energia para o sexo, para o trabalho. Você acordar de manhã e sentir assim, cheio de energia, feliz, pronta para enfrentar o dia. Não é todo mundo que acorda assim, não. Eu atendo muita gente jovem que acorda totalmente derrubado, como se nem tivesse dormido. Aonde que a pessoa vai parar desse jeito? É doença, atrás de doença, né? Falar um negócio que a Perguntar. doutora... Pode falar. Meu filho sempre fala para mim, mãe, você tem que fazer um acompanhamento com a doutora Márcia, porque você está com cara de velha, corpo de velha, você tem que ter juventude. E ele fala outra coisa. Desde o dia que eu comecei o tratamento com a doutora Márcia, eu nunca mais fiquei resfriado. Eu não tenho mais baixa imunidade. Tem algo que ela... E ele era um menino que somatizava ele nasceu alérgico. E a responsabilidade de nascer alérgico, ó, de quem? Na barriga da mamãe, de alguma coisa ele aprendeu a não dar conta. Ele nasce com refluxo. Só que aí ele começou a perceber que dependia dele, não adianta ficar culpando mais a gravidez, blá, 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 blá. E com isso ele sempre fala, eu nunca mais fiquei gripado. E ele tinha uma alergia cronificada. E graças à senhora, o mérito é da senhora, porque a senhora soube conduzir de alguma forma. É o que a gente fala que tem a genética e tem a epigenética, né? A genética vai determinar mais ou menos 10% do que vai acontecer com uma pessoa. Ó, que bom, e não é 30, né? Que bom que mais é 10. é mais ou menos uns 10%. Então, 90% do que vai acontecer na sua saúde, no seu corpo, na sua pele, no seu cabelo, é responsabilidade sua. Aí vem do tema da gente hoje, que assim, para de culpar os outros e os acontecimentos pelo que é responsabilidade sua. Então, assim, a genética pode determinar numa família, vamos falar assim, uma família de obesos, né? Vai determinar 10% a chance daquele filho ser obeso. Mas 90% vai estar na epigenética. É o que a pessoa vai fazer no dia a dia dela e que vai influenciar sobre as células dela. Isso é a epigenética. E é muito bom a gente saber que a responsabilidade da nossa saúde, da nossa vida, da nossa jovialidade está nas nossas mãos. Aí a gente para de culpar os outros, para de culpar a poluição, para de culpar os agrotóxicos, quando a gente começa a fazer as escolhas certas, né? Quando eu brinquei do cabelo branco, a minha genética mostrou que minha mãe teve com 30 anos, minhas duas irmãs com 37. Meu pai, porque eu tenho uma personalidade mais alegre, então o comportamento aprendido na minha infância foi com a alegria do meu pai. Eu sou dessas que acordo feliz. E meu marido sempre fala, você acorda feliz é fácil. Eu falei, porque eu vivo o dia anterior entendendo quem eu sou. Porque hoje você é fruto de ontem, que é fruto de antes de ontem. E aí você sempre tem que fazer a escolha. Eu quero ficar magoada. Eu trouxe um livro para mostrar. Esse livro. Isso aqui, a igreja pega emprestado, gente. Perdão. O livro do perdão. Você tem que aprender 3 tipos. Ó, doutora Márcia, ó, o livro do perdão. Ele é maravilhoso e eu uso terapeuticamente. Porque as pessoas pensam que, ai, Deus me perdoou. Beleza, e você se perdoou, bonitinho? Você se perdoou porque você comeu um pedaço de bolo de chocolate? Você se perdoou porque você brigou com seu namorado? Você se perdoou porque você subiu a calcinha pela cabeça e ficou doidinha? Eu aprendi isso com meu amigo, doutor Augusto dos Santos, que as pessoas puxam a calcinha pela cabeça. E às vezes dá lacinho aqui. Às vezes a gente faz coisas que a gente vai se envergonhar, mas a gente tem que se perdoar. Se a gente se perdoar, você fala, beleza, desvira a ampulheta e começa de novo. Todo momento você está cometendo falhas porque nós não somos perfeitos. E as pessoas que eu atendo que têm a síndrome da perfeição são as pessoas mais patológicas, são as pessoas que têm mais patologia. Patologia é patos, é sofrimento, é paixão. Tanto que quando o cara está apaixonado, casa não. Espera, namora 5 anos para casar. Porque apaixonado você separa. Você tem que casar com neocórtex funcionando, com pré-frontal, com lobo pré-frontal. Quando você casa sabendo, não, essa menina é assim, eu suporto os defeitos dela, parará, você tem que casar depois de 2 anos. Não casa nunca com 1 ano e meio, porque são escolhas erradas. E aí você vai ter, depois, consequências erradas. A vida é sempre feita daquilo da economia que eu gosto como economista, de ativo e passivo.
Nesse momento, 700 ou 900 de pequenos empresários fecharam. Mas como que eles vinham se comportando antes? Segunda coisa, doutora Márcia, que eu já tinha intuído, da inteligência preditiva. Ontem eu escutei falando por que Nova York e Califórnia estão morrendo desesperadamente pessoas. As pessoas obesas, muito fast food, muita alimentação errada. Aquele menino que morreu lá no norte ou nordeste, com 23 anos, que ele trabalhava com alimentação, obeso. Será que não está na hora da gente pegar Covid, pandemia, que a gente aprender que a gente não pode comer tudo que dá na telha? Não é deixar de comer. Come um diazinho só, alimento, vai que delícia. Agora não quero mais não. Porque nós estamos destruindo o nosso corpo. Como a medicina chegou até agora, a gente pode viver 120 anos tranquila, só que a gente começou a nos destruir. Eu penso que esse vírus veio para mostrar para todos nós o quão frágil nós somos, o quão vulneráveis nós somos, que nós somos do mundo ocidental. O mundo ocidental não valoriza muito a finitude, pensa que é infinito. O oriental valoriza mais, tanto que eles têm mais respeito pela vida. Se a gente tiver respeito pela vida, a gente não vai se deixar ser obesa, a gente não vai ter pressão alta, a gente não vai ter diabetes, não vai atacar o pâncreas, a gente vai ter cuidado com a pele, a gente não vai tomar sol em exagero. Eu ouvi muitas pessoas falando, vitamina D, vai fazer no CT. Aí as pessoas estão lá torrando. Eu falei, gente, é 15 minutinhos, na varanda da casa, chega e fica assim. As pessoas são muito, vou usar a coisa da psicanálise, muito neuróticazinhas, muito histéricazinha, é um saber da psicanálise, muito fóbica. Então, nós temos que ter esse cuidado. E esse cuidado é um cuidado interdisciplinar. A medicina, a psicologia, a neurociência. Ouvir os livros do Harari. Harari é fantástico, sabe? Esse israelita, historiador, tanto que ele é o livro mais lido nesse novo século. Nós temos que entender que o ser humano que não muda, ele vai ficar para trás. Como hoje em dia a gente vai ter que se adaptar? Eu tenho muitos amigos meus que falam, os empresários que agora, os profissionais que agora, os colaboradores que agora sobreviverem, eles vão sobreviver muito. Home office era desvalorizado. Nós estamos aprendendo a viver no home office. Então, como que hoje em dia... Eu tenho uma amiga minha que é empresária de uma multinacional muito grande, que ela fala, Cássia, 30% dos funcionários deram férias e a empresa continua legal. Será que a pessoa que entra de férias não percebe que ela não é necessária? Então, muitas pessoas têm que ter cuidado. Muitas pessoas têm que ter cuidado, porque senão, quando tudo voltar, que eu penso que vai ficar de boa mesmo só ano que vem. Esse ano, a gente deixou plano de emagrecer, deixou plano de estudar para 2021. Ano que vem, eu penso, quando estabilizar 60% da população ter o vírus, que vai ter que ter para criar imunidade, a vacina ser produzida. Então, a gente tem que ter um aprendizado muito grande nesse momento. Se nós não aprendermos, entendendo que nós somos responsáveis até para desenvolver essa enfermidade. Porque imunidade alta, você vai passar de boa. Imunidade baixa é o que faz a curva aumentar. Então, é muita coisa que você tem que botar no seu colinho e falar, peraí, depende de mim? Não é depende de nós, não, é depende de mim. E esse é o grau de maturidade que eu anseio pela população. É verdade. Eu de vez em quando atendia paciente no consultório que chegava para mim e falava assim, eu tomo remédio para pressão, eu sou hipertenso, mas tá tudo bem, tá tudo controlado, eu tô tomando o remédio e minha pressão tá boa. Aí, eu sempre batia na mesma tecla, que nem todos os pacientes entendiam, mas eu acho que hoje, agora com o coronavírus, está todo mundo entendendo que não adianta você ter uma doença crônica controlada com remédios. O que você tem que fazer é cuidar da sua saúde para poder se livrar da doença crônica. Porque a doença crônica vai abaixar a sua imunidade. Ninguém sabia disso, mas eu vivia repetindo para os pacientes. Eles achavam que o diabético que toma remédio está controlado. Não está controlado. Só abaixou a glicose no sangue. Mas o processo inflamatório crônico que causou o diabetes, que causou a hipertensão arterial, ou que causou o lúpus,
a tireoidite de Hashimoto, todas essas doenças crônicas, a asma, são causadas pelo processo inflamatório crônico silencioso, que foi até um tema de uma live que eu fiz. Então é o quê? São as atitudes erradas, é o excesso de estresse, é o excesso de comida condimentada, produto químico, droga, álcool, fumo. Tudo isso vai desequilibrando o sistema do corpo, o corpo vai tentando controlar isso tudo, começa o processo inflamatório crônico silencioso e aí a doença acaba se instalando. E quando a doença se instala, a imunidade já está ruim. Então, todo mundo que tem essas doenças crônicas, eu espero, se Deus quiser, é que eles parem de botar a responsabilidade de curar eles em cima dos remédios e que levem a responsabilidade para eles. Daqui para frente, se alimentar corretamente, praticar atividade física, cuidar do emocional, assim a doença crônica vai desaparecer e vai diminuir essa quantidade de doença que existe, inclusive a obesidade. A obesidade é uma das maiores causas de baixa da imunidade. A gordura não é um tecido inerte, parado, que não produz nada. Ela produz um monte de substância inflamatória, interleucina, fator de necrose tumoral. Todas essas substâncias são produzidas pelas células de gordura. Então, por isso que a pessoa obesa também tem baixa da imunidade. Então, eu torço que a gente se recupere disso tudo logo, tanto todos os nossos parentes, a saúde de todo mundo, o nosso sistema financeiro, se Deus quiser, e que todo mundo passe a se cuidar melhor e coloque a responsabilidade da sua própria cura nas suas próprias mãos e não mais em remédio. Eu concordo com tudo que a senhora falou. Eu sempre falo, porque eu lido com os transtornos mentais, né? A senhora lida com os transtornos físicos. Eu sempre falo. Eu tô depressão. Eu sei. Que nós somos triuno, né? Corpo, alma e espírito. Então, eu penso... E tem gente, doutora Márcia, que chega para mim e fala: Deus vai cuidar de mim. Eu falei: mas Deus não vai fazer o que você tem que fazer, gente. Para com isso. Que Deus protetor é esse, o grande pai. O grande pai que vai cuidar de você. Que aí coloca Deus como fosse o que vai pegar pela mão e falar: toma. Então, eu sempre acreditei nisso. Eu sempre achei que era o pensamento lógico. Como eu venho de Ford para Freud, né? Então, eu venho do Taylor, do saber do Ford para o Freud. E eu hoje tenho entendido muito que esse momento que começou lá em novembro, na China, que começou, eu acho que é o Acorda Menino lá da Ana Maria. É muito fácil você ter a doença. A Organização Mundial da Saúde fala que saúde não é aquilo que ela falou em 48, bem-estar, apesar de ter diabetes. E eu penso que quando a Organização Mundial da Saúde falou isso em 48, ela deu uma valorizada as pessoas que têm essas patologias físicas para poder ficar de boa. Mas aí quando eu falava, gente, essa pressão alta sua, porque pressão alta é raiva, depressão é raiva, é aquelas etapas do luto, você para na época da raiva, aí você fica batendo o pé de malcriada. Mas é um transtorno mental, é uma doença? É uma doença. Mas se você não souber resolver aqui, você não melhora. Hoje uma mãe me liga, uma mãe com 85 anos me liga, que eu sou terapeuta da família deles, que a filha dela estava chorando copiosamente, com muita dor de estômago, que não estava dando conta que estava vivendo. Eu falei: tá, beleza, vou ligar. E a minha paciente não atende. Sabe por que não atende? Porque se atender, vai ter que melhorar, gente. Vai ter que melhorar. E se melhorar, fica ruim, não vai poder se vitimizar mais. Então, a gente foge de melhorar porque a gente quer começar. Dor de estômago, dor de cabeça. Deu dor de cabeça, fala assim: o que eu não estou dando conta de pensar? A cabeça. Deu dor na garganta, o que eu não estou dando conta de falar? Por que eu estou com essa dor na garganta? Porque são as histerias de conversão, que isso, desde que Freud era vivinho. Não estou conseguindo ouvir, então eu estou com um zumbido. O que você não quer ouvir? Mas não é o que não quer ouvir que o outro vai te falar. É o que o seu cérebro está falando para você que você não quer ouvir. No dia que a gente ouvir a gente, no dia que a gente entender a gente, no dia que a gente se resolver, eu tenho que mudar de profissão. Pensa o seguinte: as pessoas todas resolvidas, vou ter que voltar a ser economista, vou lá perguntar para o Paulo Guedes se ele quer me empregar, porque simplesmente não vai precisar mais de mim. Por que o Conselho Regional de Psicologia já virou e falou: psicólogo, fica já com
na porta esperando que a qualquer momento a gente vai te chamar. Porque as pessoas, nesse momento, elas estão vivendo um caos emocional, estão vivendo uma situação maior do que é. Não estou falando que a situação não é caótica, tanto que é pandemia. A Organização Mundial da Saúde decretou que é uma pandemia. Só que só é uma pandemia. Não é o vírus batendo na porta falando: sou Covid, tem alguém aí? Aquela propaganda pernambucana, não deixa ninguém entrar. O frio. Então, é uma maximização de sofrimento que nós vivemos a sociedade narcisista. Narcisismo não é ser bonita, exibida, gostar de coisa bonita, e o cabelo cacheadinho, a pele maravilhosa, igual a doutora Márcia. Narcisista é quando você tem sede de poder e de controle. Você quer ter poder pelas coisas, você quer controlar tudo, você é aquela mulher que controla tudo, aquele marido que controla tudo, aquele filho que controla tudo. Ferrou com a tua vida. Controla nada não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai de boa, vai mais de boa, vai levando de boa. Todo mundo tem problemas. O que caracteriza como você vai sair do problemas é como você enfrenta você. Porque todo mundo tem problemas. Tem pessoas que estão vivendo dores muito maiores. Esse rapaz que ontem perdeu a mãe e não pôde ir no velório. Porque essa enfermidade você não pode. Imagina, porque o luto do velório é interessante para o seu cérebro começar a acostumar com a perda. Não vai ter isso, ele vai ter a sensação que a mãe dele não morreu. Já pararam para pensar como nós vamos sair daqui para frente? Já pararam para pensar, se você não tiver maturidade para lidar nessa situação, como que será em agosto? Como será em agosto? Será que vai sair todo mundo correndo para ir para a praia? Será que vai ser desse jeito? Não. Você vai ter que centrar. Aproveita esse tempo para centrar. Aproveita esse tempo para olhar para você. Aproveita esse tempo para mergulhar dentro do seu psiquismo e ver quem está lá dentro. Se está seu marido, expulsa ele. Seu marido não pode ficar dentro da sua cabeça, não. Nem sua filha, nem seu nora, né? Ah, mas tá o desespero. Expulsa também. Senão você sofre. É verdade. Tem que aprender a lidar, né? Aprender a lidar e sair mais forte disso tudo. Toda vez que eu acho que eu vou desanimar, eu lembro das coisas que eu já superei na minha vida. Elas me deixaram mais fortes. E sim, para mim serve muito. Então, houveram eventos na minha vida, igual na vida de todo mundo, e esses eventos me deixaram desanimada um tempo, mas eles moldaram o meu caráter e a minha força. E todos os problemas que eu passo no dia a dia, eu lembro das coisas terríveis que eu já tive que superar. Eu falo, gente, se eu passei por aquilo, eu passo por qualquer coisa. Então, eu acho que, às vezes, os problemas que vêm pra gente, se a gente souber lidar com eles, eles vão tornar a gente mais forte, mais decidida e mais confiante na energia e na força da gente. E a gente pode até ajudar as outras pessoas que estão em volta da gente com a nossa própria força, né? E mesmo quando a pessoa achar que tá meio fraca, finge que é forte, porque você acaba ficando forte, né? Eu, nesse momento, eu sou. Tanto que minha outra profissão acho que vai ser jornalismo. Eu estou fazendo doutorado em psicologia agora, não vou ter nesse período, porque a Argentina fechou as fronteiras, nem sei se em janeiro vai ter, mas enfim. Mas eu depois vou fazer jornalismo. Não para ser jornalista, mas para entender mais como lidar. Então, eu penso o seguinte, que a senhora falou. Nesse momento, a vida não está fácil, mas a vida nunca foi fácil. Não foi fácil para ninguém. É nós que temos que ficar forte para a vida ficar fácil. Porque a vida é isso aí. A vida é isso aí. A vida não é nem mais forte, nem mais... Porque as pessoas, eu acho muito engraçado que pessoas imaturas, elas sempre falam assim, fulano é mais feliz, fulano deu sorte. Eu falei, ele demorou 20 anos para dar essa sorte toda aí que ela está tendo. A gente tem que aprender que a vida não acontece assim. A vida acontece devagarzinho. Porque você olha só o resultado, mas você não sabe que a pessoa viveu. Eu criei uma foto lá no Instagram, aqui no Instagram, que eu falei exatamente isso. Não é a vida que fica mais fácil, é você que fica mais forte. E nós temos que ter uma capacidade da empatia cognitiva e da empatia emocional. Nunca eu pedi a menina, a Kênia Adriele, que faz minhas artes aqui do Instagram, para poder falar assim, vamos postar tudo para motivar as pessoas.
E eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, não é porque eu sou psicólogo, não porque eu sou. Não é o meu título que me faz assim. Eu sempre fui muito realista, mas para frente. Eu sempre tive essa personalidade de ver o melhor, não ver o pior. O copo, para mim, não está meio vazio. O copo, para mim, sempre está mais cheio, mesmo que ele esteja meio. Mas isso faz parte da minha natureza. E aí eu falo, sempre posta coisas positivas. Porque eu percebo os profissionais da minha área. São muito melancólicos, muito arrastando, muito depressivozinho. Não é depressivo de depressão, de comportamento. Vai dar tudo errado. Eu falei, gente, se você está desse jeito, imagine seu paciente. Então, você igual ontem. É, doutora Márcia. Ontem eu fiz uma terapia de grupo com 18 pessoas na Hangout Meet. Eu gostei demais, porque eu peço depois para fazer a avaliação quase 1h da manhã, que eu sou aquela que eu trabalho com dopamina no olho. Eu trabalho como se eu tivesse a dopamina saindo assim. Eu sou um ser humano dopaminérgico. Do prazer. O prazer está dentro de mim. Falo, vixe, não preciso nem comer coisa prazerosa, senão eu vou subir no teto. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu não podia beber. Porque se eu bebesse, eu ia sair pulando 5 dias de carnaval. Então eu tinha que falar, calma, Cássia, é um dia só de cada vez. Dorme para amanhã ter mais. Essa sou eu, sabe? Então, e eu penso que as pessoas, elas têm que olhar realmente. Os posts que eu faço, eu boto sempre verde escrito esperança. Esperança não é verde? Vamos pensar na esperança. Hoje, a gente tem uma coisa que está surgindo no nosso ministro de... aquele capixaba que eu não sei, o Marcos Pontes, eu não sei o nome dele. Tem um remédio que está chegando. Ah, mas não vai dar certo, porque é só 97. Gente, 97 é quase 100, gente. Ah, mas 3 não vai dar certo. Ai, mas... Ai, gente. Gente, assim eu falo, gente, me economize, não me gasta, não. Então, esse é o copo meio vazio, né? O copo vai estar cheio. Mas mesmo que o copo tá cheio, ele fala, falta um dedo para encher. Eu falo, gente, me economiza. Mas a pessoa... Porque, doutora Márcia, a gente aprende a ser feliz e a gente aprende a ser infeliz. Todas as duas formas de viver são formas que as pessoas aprenderam. Mas você pode desaprender. Não existe, Gabriela, gente. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Jorge Amado já morreu, ó. Gabriela já tá velhinha, já, Sônia Braga. Então, a gente tem que entender que nós podemos mudar nossa vida. Só depende de mim. Então, depende. Isso você pode decidir que você quer ser diferente. Decida. Se você decide ser infeliz, vira e fala, vou decidir ser feliz. Todas as duas coisas você tem que fazer força. Porque para ser triste, você também tem que fazer força. Imagina ficar com a cara... Eu lembro uma vez que eu ouvi de uma médica igual a senhora, que a gente, quando ri, move de 27 músculos. E quando fica amoada, tudo cai, fica 33. Então, por inteligência... Então, tem que ser inteligência racional. É verdade, é verdade. Eu acho que a beleza maior é a beleza que vem de dentro mesmo, é a energia. Quantas pessoas a gente olhou assim, no primeiro momento achou bonito, depois você achou feio? Que aquela pessoa não tinha aquela energia positiva, aquela vida, né? Então eu acho que sim, a gente tem que trazer energia de dentro da gente. E desde a primeira vez que eu te conheci, eu vi a alegria, a energia, a vivacidade que me conquistou desde o começo. Eu brincava quando meu filho passava correndo com eles, que eles malham junto crossfit, vocês são crossfiteiros. Eu sou aquela que ainda faz ginástica. Eu sou da época da ginástica. Ninguém merece. Quando eu falo ginástica, eu falo, Cássio, não é ginástica. Malhar é jovem. Ginástica é idosa. Então, eu sou aquela que botava bombacho para fazer ginástica. Então, hoje eu vou malhar. Então, quando ela passava, eu brincava. Doutora Márcia, a senhora é pediatra do meu filho. Meu filho ficava uma ziza. Mas é uma forma de você entender que você vai se aproximando das pessoas. Sabe? A gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, a gente tem que ter esse zelo com as pessoas. Eu me recordo perfeitamente como eu conheci a senhora, não vou falar, senão o Lourenço me puxa as 10 orelhas depois de acabar o live, mas a coisa que a gente tem que entender é assim, se você tem um bom relacionamento com seu filho, ele não vai te chamar de mamãezinha querida, dá licença. Isso é falsidade. O filho que trata a mãe assim, mãe, posso entrar, dá licença? Seu filho apronta. Filho que fala, mãe, vem cá! Filho não apronta. A gente tem que sair desse papel de Madonna, uma santa que não pode ser maltratada. Senão, você morre cedo. E morrer, o que é?
O morrer é você simplesmente desistir da vida. Você não pode desistir da vida. Não desista de estar viva. Aproveite esse momento. Se você não pode sair, porque você não pode fazer um exercício, se você mora num prédio, sobe e desce. Só minha nora. Minha nora posta lá, que ela está subindo e descendo, subindo e descendo. Então, meu filho, ele vai dar uma corrida sozinho. A gente não pode correr junto, corre sozinho. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo outras coisas que não vou falar, que eu sou da época da ginástica, então eu prefiro não falar. Mas você tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer, senão você se destrói. Eu acho que, assim, aquele negócio, você recebeu um limão, faz uma limonada, né? Então, não dá para você ficar com raiva que você recebeu um limão, não recebeu uma maçã. Então, a gente está com limão na mão agora, né? Então, tem que fazer o que for preciso com relação à alimentação. Eu estou tendo que cozinhar em casa. Eu não gosto muito de cozinhar. Só a senhora que está tendo que cozinhar. Só a senhora está tendo que varrecar. Hoje, antes de ficar com o modelo arrumadinho live, lelê. Na minha casa são 2 homens, e os 2 cachorros homens, também macho, só tem macho. E se eu peço a meu marido, passa um paninho, ele falou, odeio passar pano. Eu falei, não, eu adoro. Eu, quando estava assim, inspirada, eu falava, gente, eu varrer a casa, que a coisa que eu mais gosto de fazer. Gente, a gente não gosta, eu odeio também, mas vou fazer o quê? Hoje, mas não tem outro jeito. Dois Golden Retriever. Doutora, mas se eu não limpar, daqui a pouco eu entro aqui em casa, parece um canil, um cheiro de canil. Então, a gente tem que limpar, sabe? Então, a gente tá tendo que fazer coisas que a gente não gosta muito de fazer, mas que é preciso. Eu preferia muito mais fazer atividade física fora de casa. Mas eu vou ficar sentado no sofá com raiva porque eu não posso sair de casa para poder fazer atividade física, então eu estou fazendo em casa. Não estou conseguindo fazer tão bem igual eu fazia quando eu fazia fora de casa, mas eu estou fazendo. E eu acho que isso é muito bom para a cabeça da gente. A gente tem que ter uma rotina, acordar a tal horário, fazer a meditação, praticar a atividade física, organizar o seu almoço de forma que ele seja o mais saudável possível, aprende novas receitas. Coloca como meta aprender uma coisa nova, ler um livro novo. Esse livro que você indicou já está anotado aqui, o livro do perdão, isso aí, o livro do perdão. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer. Vamos aproveitar essa oportunidade para conversar mais com o marido da gente, com o filho da gente. Então, assim, eu não vou desanimar nessa fase, não vou. Já falei que não é qualquer coisa que me derruba, não. E eu quero que todo mundo aqui siga na mesma corrente. Não botar a culpa nos outros e nem nas circunstâncias. E nem na China, que não adianta nada. Isso aí. Estou botando a culpa. Saber que a responsabilidade é sua de vencer essa barra, de vencer essa fase e servir, às vezes, de exemplo para as outras pessoas que estão na sua casa que, às vezes, não têm a mesma informação nem a mesma força que você, né? Eu adorei essa quarentena, falar a verdade. Meu filho vai casar em agosto. Eu estou tendo a convivência full time com ele. Eu estou me despedindo dele full time dentro de casa com a quarentena. Ele e minha nora estão quase morando dentro da minha casa, porque eles ficam muito aqui. Então, eu falo, gente, Deus está me presenteando com full time deles. Eu fiz desse jeito. Estou falando sério, não estou brincando, não. Eu falo, então, gente, olha que maravilha. Você aproveitou a oportunidade para estreitar os laços de família. Então, assim, a situação é difícil, é triste, é complicada, mas a gente não precisa ficar na energia negativa, né? Vai para o lado positivo. Fica triste com as pessoas que estão doentes, faz a sua parte, mas também cuida do seu interior, porque senão daí a pouco você está doente por problemas emocionais, ao invés de ser pelo problema do coronavírus, né? Vou falar um outro livro, doutora Márcia, que eu vou dar o crédito a ele, que eu aprendi com ele. O doutor Fernando, que ia na Fátima Bernardes, agora vai no Lacombe. Aí esse livro é até ilustradinho. Esse é fácil de ler, né? Esse tem figurinha, tipo Walt Disney. Ele falou uma... O cérebro ninja, né? E ele fala aqui das inteligências múltiplas, fala dos lobos, dos 5 lobos que a gente tem, fala do lobo da ínsula, que o Freud já tinha descoberto lá, que o Freud era neurologista, ele também. Quer dizer, olha Freud, um homem à frente do seu tempo. E aí ele fala uma frase que é dele, não é minha, tem que dar o crédito para ele. Se você ficar triste, se você ficar desanimado, o hipotálamo, sede das emoções, vai produzir a baixa imunidade.
Produzindo baixa imunidade, você fica no mesmo risco das pessoas que têm as doenças, que são as doenças que é a baixa imunidade. E aí você vai adoecer e talvez não tenha um respirador para você. Então, não fica triste. A tristeza vai bater na sua porta, você fala, não tem ninguém aqui não, gente, saiu, pessoal. E decide, decide. É fácil? Se fosse fácil, a gente não estava aqui. É difícil, mas é possível. Cássia, tá dando 1 hora de live. Meu Deus, não era meia hora, gente. Você vê que quando a gente está em boas companhias, eu, você e todo mundo que está aí escutando, o tempo voa e a gente nem percebe. Daqui a pouco o Instagram corta, né? Que o Instagram só deixa a gente conversar 1 hora. Então, Instagram odeia fofoca. A gente tem que começar as despedidas, ó. Eu queria agradecer você, foi um prazer ter você aqui. Queria agradecer todo mundo que apareceu por aqui. Eu aprendi muito e espero que todo mundo tenha aprendido bastante também, viu? Obrigada. E se vocês quiserem me seguir, eu tenho um canal de YouTube. Meu canal de YouTube é o 3º no Brasil, doutora Márcia, na minha área. Sei, eu sei. É o meu nome, Cássia Rodrigues. Cássia Rodrigues. E eu, como adoro falar, eu vou falando. Tchau. Obrigada, gente. Beijo, obrigada. Tchau, bom, gente. Viu? Tchau. Obrigada, doutora Márcia. Tchau. Tchau. Tchau.